Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje nós temos uma aula ainda dentro do conteúdo básico de carboidratos sobre glicose. Então a gente vai conversar sobre esse principal açúcar que faz parte do nosso metabolismo e também faz parte do metabolismo de vários seres vivos. A maioria dos seres vivos utiliza a glicose como uma fonte de energia. Tudo bem, meninos? Bom, então um resuminho aí sobre a glicose em si, tá? Pode ser chamada de glucose em inglês, tá? Então com U, né? Ou ainda de dextrose, então muito cuidado, tá? Às vezes, né, vão fazer uma prova, um concurso, ou então vão trabalhar no laboratório, e aí no pote vai estar escrito dextrose e você, meu Deus, não tem glicose. Não, dextrose e glicose é exatamente a mesma coisa. A fórmula química da glicose segue o padrão das hexoses, ou seja, ela tem um C6H12O6, beleza? Ela faz parte do grupo dos aldeídos, então ela tem uma estrutura de aldeído, por isso ela é uma aldose. E como eu disse, ela é a principal fonte energética para o nosso corpo e também para o corpo, o organismo de diversos seres vivos, certinho? Bom, a glicose, gente, ela é de tamanha importância para a gente que um dos principais marcadores que nós temos do nosso plasma, né, sanguíneo é justamente a quantidade de glicose que está dissolvido no momento no seu sangue. Essa medida, né, da quantidade de glicose no plasma sanguíneo, ela é chamada de glicemia. Então a glicemia é a nossa taxa de glicose no sangue, tudo bem? Ela é uma referência que nós temos para saber de maneira geral como está a saúde da pessoa. Existe um padrão estabelecido para que, né, numa faixa, né, de valores, para que você esteja sempre dentro dele. Se você fica acima ou abaixo dessa faixa, você vai estar com algum problema, algum distúrbio, né, e isso tem que ser investigado, certinho? E é assim, antes da gente falar da glicemia em si, dessas variações, é importante entender o porquê que ela é tão relevante, por que a glicemia é um valor tão relevante. Então vejam, ó, o nosso corpo pode utilizar 3 fontes diretas de energia, tá? De origem de energia. Então, basicamente, nós transformamos matéria orgânica, a gente quebra matéria orgânica para fazer energia a partir disso, né? Então, todo ser vivo funciona mais ou menos desse jeito. E aí, nós temos 3 fontes principais de matéria orgânica, que são carboidratos, lipídios e proteínas. Então, essas 3 fontes nós somos capazes de quebrar e com a energia da quebra nós produzimos energia para o corpo. Que a energia do corpo ele é produzido na forma de ATP, que é adenosina trifosfato, certo? Então, primeiro você precisa quebrar essas biomoléculas para depois você produzir o ATP com a energia da quebra. A glicose é a principal fonte porque alguns tecidos do nosso corpo só utilizam glicose. Então a fonte realmente que eles têm para extrair essa energia para produzir ATP é a glicose. Então um exemplo disso é o nosso cérebro. O nosso cérebro ele é bastante deficiente na utilização de proteínas ou de lipídios para fazer energia. Então a fonte de energia do cérebro é de fato a glicose. E aí que está o problema. Se você começa a ficar com pouca glicose no sangue, o seu cérebro fica com pouca glicose. E aí se ele fica com pouca glicose, o que acontece? Pouca energia. Pouca energia, seu cérebro desliga. Entenderam a ideia? Então a relevância da glicose no sangue é justamente para que todos os tecidos do corpo tenham uma fonte importante, uma fonte disponível de energia para ser utilizada. Beleza? Bom, então falando da glicemia em si. 2 variações podem ocorrer. Ou você tem glicose em excesso no sangue ou você tem pouca glicose no sangue, está em falta, certo? Quando a gente tem glicose em excesso, isso é um quadro de hiperglicemia. Quando você tem glicose em falta, isso é uma hipoglicemia. E aí, gente, é um tanto fácil de entender a hipoglicemia, né? Se eu estou com pouca glicose no sangue, falta glicose para os meus tecidos importantes, como é o caso do cérebro, o cérebro fica sem energia, você começa a desligar. E é por isso que uma hipoglicemia, os primeiros sintomas vai ser tontura, cansaço, pode chegar a ter desmaios, dependendo do caso, você pode até entrar num coma, né, chamado coma glicêmico, e a partir desse coma, se não há uma reversão rápida, né, se você não consegue estabilizar a glicose do sangue da pessoa, você pode de fato ter o óbito. certinho? Então, a hipoglicemia é muito fácil de entender, a falta de glicose gera muitos problemas.
A hiperglicemia é um pouquinho mais curioso, porque imaginem, né? Eu ter glicose demais no sangue. Devia ser muito bom, vocês não acham? Ia estar com super energia, seu cérebro ia ficar bombando, né? Funcionando. Mas só que não. Todos sabemos que se você tem glicose demais no sangue, isso é um problema, né? Mas o porquê que é um problema? O porquê, meninos, é muito fácil de entender. Vocês já dissolveram muito açúcar em água? Pega um monte de açúcar e joga em água e dissolve. Esquenta um pouquinho para dissolver, né? Quando você faz isso, o que acontece? A solução ela fica como? Viscosa, né? Fica grossa. Imagina o seu sangue desse jeito, com uma alta viscosidade. Se você fica desse jeito, gente, os vasos sanguíneos mais fininhos vão ficando sem circulação. O sangue fica muito grosso para circular por esses locais e aí você começa a perder irrigação sanguínea nas extremidades do corpo. É por isso que quadros de hiperglicemia podem causar cegueira, podem causar gangrena, né? Você tem necrose das extremidades, então dos dedos, do pé, da mão, da orelha, né? Então os locais onde os vasos sanguíneos são mais fininhos, eles começam a ter uma baixa circulação. E isso acarreta, né, vários problemas. Outra questão também, quando você tem muito açúcar em um lugar, isso atrai o quê, gente? Vamos lembrar um pouquinho. Osmose, né? Isso atrai água. Então, se eu fico com muito açúcar no sangue, isso gera uma pressão osmótica muito forte para o seu sangue. E você acaba atrapalhando todo o mecanismo de entrega de açúcares, de sais, de outras coisas. Então, gente, esse quadro de hiperglicemia, ele de fato gera um problema sistêmico. E aí você acaba desenvolvendo várias doenças e problemas associados a isso. Certinho? Muito bem. Então, lembre-se dessa questão. O que regula hiper ou hipoglicemia? O que regula a nossa glicemia no sangue? O responsável por isso é o nosso pâncreas. Então lá no pâncreas nós temos a produção de dois hormônios. Um hormônio chamado insulina, o outro hormônio chamado glucagon. A insulina é produzida nas células beta do pâncreas, enquanto o glucagon é produzido nas células alfa do pâncreas, certo? Então são células diferentes, né? E os dois têm efeitos antagônicos. Então a insulina, ela é produzida sempre que você se alimenta com carboidratos. Então eu comi, a minha taxa de glicose no sangue sobe. No que a taxa de glicose no sangue sobe, então eu tenho, né, tipo uma hiperglicemia, né, temporária. Na hora que ela sobe, isso é um sinal para a gente produzir insulina. Jogou a insulina, essa glicose do sangue, ela é captada pelas suas células. E aí você acaba tirando a glicose do sangue e botando dentro das células, que é onde ela de fato vai ser usada. Tudo bem? Então a insulina tem esse papel. A gente ficou com a glicose mais alta, você produz insulina para que essa taxa glicêmica diminua. Certinho? Muito bem. O glucagon é o contrário. O glucagon é um hormônio da fome, é um hormônio do jejum, né? Então se eu passo um tempo sem comer, a minha taxa glicêmica começa a cair. E no que ela começa a cair, eu não posso ficar com pouco, né? O nosso pâncreas produz o glucagon. E o glucagon vai fazer o quê? Ele vai fazer o movimento oposto da insulina. Então ele vai estimular as células a tirar a glicose de dentro e jogar no sangue. Esse efeito, tá, de jogar glicose para o sangue, a principal fonte nossa vai ser o fígado. Então o nosso fígado ele responde ao glucagon produzindo glicose e jogando ela para o sangue. Porque aí a sua glicemia que estava caindo, ela volta a subir e estabiliza. Então você consegue ficar sem comer um período relativamente longo. Justamente porque a gente mantém a glicemia produzindo glicose no fígado e isso sendo estimulado pelo glucagon. Certinho? Então o glucagon é o hormônio do jejum, a insulina é o hormônio de quando nós estamos alimentados, quando nós ingerimos, né, carboidratos. Beleza, meninos? E aí se dá o controle. Se por algum acaso esse seu controle não funciona muito bem, você tem alguma doença associada a isso, tem um distúrbio, né, no controle glicêmico. O distúrbio mais comum que todo mundo já ouviu falar e conhece é a diabetes mellitus. Então, diabetes mellitus, ela tem esse nome porque a urina da pessoa fica com glicose, então a urina fica doce, tá? Diabetes mellitus significa isso, tá? É urina doce, né? E aí, antigamente o teste, tá, para diabetes mellitus, antigamente mesmo, né? Era os médicos experimentavam a urina do paciente, né? Se ela tivesse adocicada, porque ele tinha esse quadro, né? E aí, gente, por que isso? Porque a pessoa fica com tanto açúcar no sangue que os seus rins não conseguem reabsorver tudo. Então você começa a eliminar a glicose na urina, o que não é normal, tá, gente? Glicose a gente não joga fora desse jeito.
Então apenas em pacientes que estão com excesso de glicose no sangue que você observa a presença de glicose na urina. Tudo bem? Bom, então a diabetes mellitus ela é um distúrbio onde esse controle glicêmico ele é perturbado, a gente não consegue controlar direito. E aí existem alguns tipos de diabetes mellitus. Os mais conhecidos são o tipo 1 e o tipo 2, tá? Mas existem alguns outros, tá? Alguns tipos não caracterizados, que podem ser causados por doenças genéticas diferentes, pelo consumo de alguns tipos de fármacos, e ainda um tipo que é famoso, que é a diabetes gestacional, que é onde durante uma fase da gestação a mulher pode, né, ficar com um quadro de diabetes. Tudo bem? A diabetes tipo 1, ela é um problema na produção de insulina. Então as células beta lá do pâncreas, elas não estão produzindo insulina suficiente ou nenhuma mesmo, tá? Pode ser autoimune, pode ser algum outro distúrbio que levou a essa baixa produção de insulina, tudo bem? Então diabetes tipo 1 é um problema na produção de insulina. Diabetes tipo 2 é um problema na tolerância à insulina. Então os receptores de insulina, que é uma proteínazinha que fica nas células, que ela recebe a insulina, esse receptor ele deixa de ser sensível. Então mesmo você produzindo insulina, ele não é estimulado. E aí a pessoa não tem a resposta que deveria ser pegar a glicose do sangue, né? Só que aí, essa situação, tá gente, ela é tão perigosa que a glicose fica no sangue e dentro das células você fica com pouca glicose. Então fica um paradoxo, né? O sangue cheio de glicose e as células com carência de glicose. Então esse quadro é muito grave e se não tratado ele pode sim levar à morte, tá? Além de, claro, várias complicações que se tem, desde problemas de cicatrização, problemas, né, de fragilidade mesmo do corpo. Então a diabetes ela precisa ser controlada, certinho? E cada tipo e cada caso vai ter uma forma de controle mais adequada. Tudo bem, meninos? Tá, então, lembre-se dessa ideia geral, né, da importância da glicemia, das variações, né, e alguns distúrbios que podem estar associados a essa taxa glicêmica. Certinho? Então é isso aí por hoje. Muito obrigado e até a próxima, gente!